Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida.
amados irmãos, amigos, é com grande alegria que eu venho aqui dizer a vocês que retornaremos com os nossos cultos presenciais no dia 13 de setembro. Bom, vocês sabem que nós ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia. Então, estaremos retornando com os nossos cultos, mas necessitamos tomar todos os cuidados devidos, né, e orientados pelo Ministério da Saúde, por nosso governo aqui de São Paulo. Então, se você faz parte do grupo de risco, ou alguém de sua casa faz, pedimos gentilmente que não venha aos cultos. Cuidar de sua saúde e de sua família é prioridade neste momento e é também um ato de culto a Deus. Estaremos recebendo apenas 80 pessoas em nossos cultos presenciais, com o fim de obedecermos o distanciamento entre nós. Lembro a todos que nós temos um culto às 10h15 da manhã e um culto às 18h30. Você que faz parte da família PIB de Itapevi, você que é frequentador de nossa igreja, ou você que deseja vir e participar conosco, conhecer nossa igreja, nós pedimos que você possa fazer a escolha de participar somente de um destes cultos. Então você pode escolher participar do culto das 10h15 da manhã, ou você pode escolher participar do culto das 18h30, disponibilizando assim mais lugares para que outras pessoas, outros irmãos, outros amigos possam participar também de nossos cultos presenciais. Informamos a você que continuaremos com os nossos cultos online e também estaremos realizando cultos ao vivo para atender aqueles que não poderão vir aos cultos presenciais. Será proibido a participação nos cultos sem o uso de máscaras. Não teremos neste período a escola bíblica dominical. Nós tentaremos também realizar a escola bíblica dominical ao vivo. E você que tem crianças em sua casa, nós pedimos que, se você desejar trazer seu filho, sua filha, que seja maior de 6 anos, para que possa sentar com você, porque nós não teremos as nossas atividades do ministério infantil nestes períodos iniciais que estamos retornando aos nossos cultos. Você que tem criança menor
do que 6 anos, não traga sua criança. Não coloque ela em risco. E desde já eu agradeço a compreensão de todos. Nós estaremos aos poucos trazendo novas informações e novas orientações. Mas todas estas orientações visam o bem-estar de sua casa, de sua família, o seu bem-estar. Queremos prestar culto ao nosso Deus, mas também cuidar de sua saúde, porque entendemos que cuidando de você, estamos prestando culto a Deus. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. O tema de nossa mensagem de hoje é descanso. Gordon MacDonald, autor do livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, afirma que nós, cristãos, devemos guardar o princípio do descanso. Segundo ele, o descanso promove a restauração de nosso homem interior. O princípio do descanso, ordenado por Deus, tem por objetivo fazer com que o homem pare para avaliar, contemplar e se regozijar no que já realizou, como também o descanso no 7º dia deve nos levar a olhar para o futuro e dessa forma nos organizarmos no presente para vivê-lo, de forma então a alcançarmos os projetos de Deus. Portanto, o descanso sabático, segundo Gordon MacDonald, não visa se tornar um dia para entretenimento, mas para uma restauração do nosso homem interior. Nós, cristãos, pouco falamos sobre o princípio do descanso. Do 4º mandamento, ordenado na lei de Moisés. Penso que pouco falamos por ser um assunto muito controverso entre nós cristãos. Mas hoje vou me deter neste princípio, devido ao seu valor para a restauração do nosso homem interior e também de nossa saúde física. Cristãos de diferentes denominações concordam que é errado cultuar ídolos, blasfemar, desrespeitar os pais, cometer assassinato, mentir. Mas quando o assunto é a guarda do dia do Senhor, o entendimento comum desaparece. Alguns cristãos defendem que é necessário guardar literalmente o 7º dia, o sábado, de nosso calendário, baseado na aliança mosaica no Antigo Testamento. Temos como exemplos os adventistas, embora nós, cristãos, protestantes, evangélicos de maneira geral, entendemos que os adventistas são uma seita, mas também temos entre os cristãos
os judeus messiânicos, judeus que se converteram a Jesus, mas que ainda defendem a guarda do sábado. Outros cristãos defendem a guarda do sétimo dia, mas compreendem que o sétimo dia é o primeiro dia de nosso calendário, o domingo, baseados na nova aliança estabelecida por Jesus. Temos como exemplo os católicos, os protestantes, os evangélicos de maneira geral, e nós, batistas. Outros afirmam que na nova aliança, firmada pelo sangue de Jesus na cruz, todos os dias são santos. Portanto, o crente não deve se preocupar em guardar qualquer dia em particular, mas viver todos os dias como se fossem o sétimo dia do Senhor. Algumas linhas do protestantismo e evangélicos seguem este princípio, seguem este ensino. Mas o que temos visto em nossos dias, e cada vez mais, são cristãos desfrutando do dia do Senhor, seja qual o dia que Ele guarde, de modo muito semelhante aos não cristãos. Nós, cristãos, não temos dado o valor devido ao dia do descanso. O sétimo dia foi santificado por Deus, com o fim de produzir descanso à nossa alma e ao nosso físico, e dessa forma restaurar o nosso homem interior e também o nosso homem exterior. Este descanso restaurador do nosso homem interior, ele só pode ser experimentado numa comunhão profunda com Jesus Cristo. Por isso, hoje, quero refletir com vocês sobre o princípio do descanso. O primeiro ponto que quero destacar a respeito do princípio do descanso é que ele surgiu antes da queda do homem no Éden. Uma das grandes razões para a existência do conflito entre os cristãos a respeito do dia do descanso se encontra no dia da semana em que deve ser guardado. Quando Moisés apresentou o quarto mandamento da lei de Deus, se definiu que o sétimo dia para o descanso seria o sábado, conforme podemos ler em Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. A palavra Shabat foi transliterada e não traduzida, dando origem à palavra sábado, de nosso calendário. Por isso nós lemos que o sétimo dia é o sábado. O texto seria: o sétimo dia é o Shabá, o sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor, teu Deus. A palavra
Shabbat significa descanso, tomar alento. Portanto, o sábado de nosso calendário é o 7º dia da semana. Acredito que isso é indiscutível, e como já dissemos, alguns cristãos, se apegam a essa verdade, fundamentada na antiga aliança. Ora, domingo é o 1º dia da semana, o sábado é o 7º dia da semana, e não temos como discutir isto. Contudo, a grande maioria dos cristãos de hoje desconsideram este princípio do descanso por compreenderem que Jesus cumpriu toda a lei, libertando-os da maldição da lei. De fato, Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, tanto na esfera cerimonial, como na esfera civil e moral. Dessa forma, ele pôde morrer a nossa morte e nos libertar da maldição da lei. Nós não conseguimos cumprir a lei plenamente, por isso Jesus veio ao mundo e se fez homem. Somente ele poderia cumpri-la. Paulo, o apóstolo, afirma que ele foi obediente até a morte e assim nos libertou da lei de Moisés, que denunciava nossa natureza pecaminosa, ao mesmo tempo que ela nos apontava a justiça de Deus. E a obediência de Jesus também nos salvou da condenação eterna, pagando com a sua morte o salário do pecado. Portanto, não guardamos a lei de Moisés com o fim de sermos salvos por ela, como fazem os adventistas, pois nossa salvação é fruto do sacrifício de Jesus Cristo e ela nos é dada mediante a fé na pessoa e obra de Jesus. Então, pela fé, nos apropriamos da vitória de Jesus na cruz, sobre o pecado, sobre a morte. Contudo, devemos guardar os princípios ensinados por meio da lei de Moisés, entre eles o princípio do descanso. Este princípio nos foi ensinado por Deus, antes mesmo da lei de Moisés, como podemos ver em Êxodo, no capítulo 20, verso 8 e no verso 11, que acabamos de ler. Mas eu quero novamente ler com você. Diz: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. E o verso 11 diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A palavra santificar significa separar. Lembra-te do dia de sábado. Essa expressão é uma afirmação que o princípio do descanso já era conhecido pelo povo hebreu, antes mesmo de Moisés trazer a lei, e que é relembrado por Moisés no verso 11. Por isso, podemos afirmar que o princípio do descanso no 7º dia é dado antes da existência da lei de Moisés e antes da queda do ser humano. O princípio do descanso não está vinculado à lei de Moisés. Estou falando do princípio ensinado por Deus, tá? E não da ordenança que foi efetivada em Moisés. Nós, batistas, assim como os cristãos católicos, reformados e muitos evangélicos, guardamos o domingo como o dia do Senhor,
Porque cremos que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, inaugurando uma nova era, uma nova criação, onde entramos no descanso eterno prometido por Deus em Cristo Jesus. Hoje, vivenciamos esse descanso pela fé e o experimentamos, não completamente, pois aguardamos a manifestação plena do reino de Deus, conforme descreve o autor de Hebreus, no capítulo 4, e eu vou ler apenas a primeira parte do verso 3. Diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Veja que o verbo se apresenta no presente. Nós, os que cremos, é que entramos, já estamos desfrutando do descanso prometido por Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é que precisamos guardar o descanso. Creio que preciso deixar claro que não estou falando de guardar o sábado, literalmente, pois tal afirmação seria contrária ao ensino bíblico. Estou falando de guardar o princípio do descanso ensinado por Deus. O apóstolo Paulo, já em seus dias, confrontava os judeus que exigiam que os cristãos não judeus guardassem o sábado literalmente. E diante estes confrontamentos, Paulo escreve aos irmãos de Colosso a seguinte orientação. Eu quero convidar você a ler comigo, Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo estava combatendo a literalidade do cumprimento dessa lei, mas não o princípio da lei. O apóstolo afirmou claramente que a celebração dos dias de sábado são sombras do que haveria de vir, e que Cristo é a realidade para a qual estas coisas apontavam. Portanto, a guarda literal do dia do sábado ou domingo não traz implicações para a nossa salvação, uma vez que elas apontam para Jesus Cristo, que é a realidade por trás do significado do dia do descanso. Com isso, Paulo está afirmando que Cristo é o nosso sábado real, é o nosso descanso verdadeiro. Nele encontramos descanso eterno para nossas vidas. Precisamos descansar nossas vidas em Cristo, pois Ele é o nosso Redentor e consumador de nossa fé. Aqueles que creem em Jesus Cristo se apropriam do descanso sabático, prometido por Deus ao seu povo. Este descanso sabático é um descanso espiritual, um cessar eterno do domínio do pecado. O descanso sabático se concretiza por meio do novo nascimento em nossas vidas, onde a nossa nova vida em Cristo é vivenciada em plena comunhão com Deus. A realidade de que em Jesus entramos no descanso prometido por Deus não anula o valor existente no princípio de guardarmos o sétimo dia. Jesus nos ensina que o sábado, o descanso, foi feito para o homem, e não
o homem foi feito para o sábado, o descanso. Portanto, o descanso foi feito para que o homem em Deus encontrasse restauração e refrigério para seu viver. O dia do descanso é o dia para lembrarmos também que um dia viveremos o descanso pleno e eterno. Toda luta, toda dor, toda lágrima cessará e tudo se fará novo. Nossa alma viverá, nosso espírito se renovará, nosso corpo pulará de alegria, tudo novo se fará, e você se deleitará e se alegrará eternamente em Deus. E assim será o nosso descanso eterno com Cristo Jesus. Mas hoje, não podemos nos esquecer que a igreja de Jesus Cristo, em seus primórdios, guardava o sétimo dia. Portanto, precisamos santificar o dia do descanso, pois a ausência da guarda do princípio do descanso pode trazer implicações graves ao nosso homem interior e, consequentemente, à nossa fé. Mediante essa verdade, trataremos em nosso próximo ponto de como santificamos o dia do descanso. Jesus nos ensina que santificamos o dia do descanso quando valorizamos mais a vida do que a religiosidade. A religiosidade é marcada por um culto ausente de misericórdia e carregada de legalismo. Jesus usa da palavra do profeta Oséias para afirmar que Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Ofertas apresentadas sem uma vida de amor é ofensa e não oferta a Deus. Essa verdade, ela é ensinada no texto de Mateus, capítulo 12. E eu quero ler com você do verso 1 ao 8. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, Jesus, respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Você pode ler esta história no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. Diz o versículo 5: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Este texto nos mostra claramente que preservar a vida é o objetivo da lei de Deus. Por isso, a quebra da lei em detrimento
de salvar uma vida, de preservar uma vida, de fazer o bem a uma vida, não é tido como pecado por Deus. Santificamos o dia do descanso quando fazemos o bem. Jesus é o nosso referencial de como devemos viver e, sem dúvida, é o nosso referencial de como devemos santificar o dia do descanso. Ele afirma que nos é permitido fazer o bem no sábado, no dia do descanso. Curar pessoas, socorrer necessitados, confortar os feridos, abrigar os desabrigados, alimentar os famintos, lutar pelos injustiçados e tratar, o seu próximo com amor, é santificar o dia do descanso. Através de todas estas atitudes, você está santificando o sétimo dia, o dia do descanso, e está alegrando o coração de Deus ao fazer o bem. Mas creio que seja relevante dizer, devido aos dias em que estamos vivendo, que atitudes de amor não são demonstradas apenas em ações positivas e proativas que visam o bem-estar do nosso próximo. Você também pode demonstrar atitudes de amor, refreando atitudes negativas para com o seu próximo. Como? Não sendo racista, nem fascista, nem homofóbico, xenofóbico, feminicida, pedófilo, ladrão, estelionatário, corrupto, nem mesmo um religioso, legalista, extremista e sectário. Refreando essas atitudes negativas, você está santificando o dia do Senhor, pois já está fazendo bem, conforme aprendemos no texto de Mateus, no capítulo 12, do verso 9 ao 12. Saindo daquele lugar, Jesus dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Santificamos o dia do descanso quando vamos à igreja prestar culto. Jesus costumava ir à sinagoga. O que são nossos templos hoje para nós, eram as sinagogas no tempo de Jesus. Os judeus iam às sinagogas para prestarem louvores a Deus e aprenderem mais de Deus por meio de sua palavra. Jesus, como um bom judeu, aprendeu o valor desta tradição. Lucas, capítulo 4, verso 16, lemos: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ir à igreja ou ao templo no dia do descanso é importante para nos ajudar a compreendermos a vontade de Deus para nós. Através do aprendizado obtido pela leitura da palavra de Deus, da Bíblia, podemos, se necessário for, alinhar ou realinhar nossas vidas, a fim de glorificarmos a Deus.
na igreja, encontramos maior clareza para nos mantermos firmes em nossa missão. Ou, pelo menos, deveríamos encontrar. Infelizmente, muitas igrejas hoje não ensinam o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinam um outro evangelho qualquer, mas não o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é importante você escolher bem a igreja a qual você está se tornando membro, a igreja da qual você está alimentando-se da palavra de Deus. Busque o leite genuíno, diz o apóstolo Pedro. Mas também participarmos do culto na igreja, no dia do Senhor, nos fortalece espiritualmente, pois a comunhão e a troca de experiências com os irmãos nos proporciona força para continuarmos firmes em nossa fé. A quarta forma, para santificarmos o dia do descanso, se faz quando nós paramos tudo por Deus. E este é o princípio primordial do sétimo dia. Ele é, antes de qualquer coisa, um tempo de parar, de cessar todo o trabalho. Até mesmo os servos deviam parar, conforme nós lemos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. A razão de Deus ordenar que cessasse todo o trabalho era para se dedicarem a Ele. Este era um tempo de buscar ao Senhor, de realizar coisas para Deus. O fim de parar não era para dormirem o dia inteiro, não era para se dedicarem ao lazer, mas para se encontrarem com Deus e nele se regozijarem de todo o trabalho. Em nossos dias, somos tendenciosos a tirarmos o dia do Senhor, o domingo, para nós, batistas, para fazermos um churrasco, um passeio no parque ou no shopping, fazermos reparos em nossas casas, ou simplesmente dormirmos. O fazer estas coisas, em si mesmo, não é errado. Podem ser feitas, mas precisam ser feitas de forma contemplativa, de forma que expressem louvor e adoração a Deus, com um coração voltado a Deus. Devem ser feitas em atitude de gratidão a Ele, pela vida e pela bênção, de poder reunir a família, de comer um churrasco com os amigos, de fazer um passeio, e até mesmo de ter uma casa para dormir, para morar, para se aquecer nesse frio. Quando estas atividades não são feitas com o fim de promoverem um encontro seu com Deus, quando não são compreendidas como um meio de você experimentar Deus juntamente com sua família e amigos, quando essas atividades roubam suas energias e tempo, impedindo que você contemple Deus no dia em que deveria dedicar-se a Ele, essas atividades se tornam pecado, pois elas te fazem errar o alvo. A palavra pecado significa exatamente isso, errar o alvo. No dia do Senhor, devemos parar tudo por Deus. Ele deve ser a razão do nosso parar. Devemos parar tudo para ouvi-lo, adorá-lo e percebê-lo em nossas vidas.
não é dia de produzirmos. 6 dias nos foram dados para produzirmos, mas o 7º dia nos foi dado para desfrutarmos a vida com Deus. Santificamos o dia do descanso quando paramos para recordar quem éramos e quem nos libertou. Este era um dos propósitos do estabelecimento do dia do Senhor, conforme nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, o dia do Senhor também nos foi dado para lembrarmos que éramos escravos do pecado e que estávamos condenados à morte eterna. Muitos de nós éramos escravos das drogas, do cigarro, da bebida, da rejeição, da culpa, da imoralidade. E todos nós éramos culpados diante de Deus. Talvez alguns de nós ainda estejamos lutando contra estes pecados. Mas o 7º dia, o dia do Senhor, também é tempo para lembrarmos que Jesus, com sua morte na cruz, nos libertou da condenação eterna e pagou o preço de toda a dívida que era contra nós. Trazemos à memória a nossa história, quem éramos e quem nos libertou do Egito espiritual, gera em nós humildade, submissão, satisfação e paz com Deus. Eu concluo essa mensagem afirmando que ao santificarmos o dia do descanso corretamente, proporcionamos ao nosso homem interior o refrigério e a restauração de nossa força espiritual, para que possamos continuar nossa jornada da vida saudáveis. Devemos praticar o princípio do descanso, compreendendo que em Cristo já experimentamos o descanso prometido por Deus, pois nele vivemos em plena comunhão com Deus Pai. Mas, contudo, entretanto, ainda experimentamos este descanso, não em sua plenitude. Quando Jesus voltar e seu reino se manifestar plenamente, viveremos a promessa de forma plena. Entraremos no descanso pleno. Tudo novo se fará. Como diz a canção, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. E então tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.